Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adilson Pera e eu estou aqui hoje para falar com você sobre responsabilidade civil do Estado. Tá? É um assunto importante que cai bastante nas provas de concurso público, também nos exames da OAB. Tá? Há um artigo da Constituição Federal que trata sobre a responsabilidade civil, que é um artigo importantíssimo e a gente tem que comentar sobre ele, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que tem também uma redação muito semelhante no artigo 43 do Código Civil, tá? Artigo 43 do Código Civil. Então o tema, deixa eu colocar aqui no comecinho, é responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, tá? Esse artigo 37, parágrafo 6º, ele estabelece o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, em regra, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros, garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Então olha como tem bastante informação nesse artigo 37, parágrafo 6º, para a gente analisar. Bom, primeira coisa, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Eu tenho que lembrar de quem, Pera? Olha, quando você fala pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, você tem que lembrar da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui é administração direta, né? Mas também você não pode esquecer das autarquias e das fundações públicas regidas pelo direito público. Integram a administração indireta, mas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Tem que lembrar de quem? Bom, de cara você tem que lembrar das empresas públicas e também das sociedades de economia mista, que nós vimos aulas passadas, né? Empresas públicas, sociedades de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado que podem, né, prestar serviços públicos. Eu falo podem porque, como vocês lembram, empresa pública, sociedade de economia mista também pode explorar atividade econômica, né? E quem que eu tenho que lembrar mais? Tenho que lembrar também das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Empresa pública, sociedade de economia mista integra administração indireta, concessionária e permissionária não integra administração pública, nem direta nem indireta, tá? Mas prestam serviços públicos. Bom, todas essas pessoas aqui respondem, em regra, de forma objetiva. Então, primeira coisa já tem que chamar atenção. Respondem em regra. Ah, não é sempre que elas responderão de forma objetiva? Não. Haverá hipótese em que elas respondem de forma subjetiva, como a gente vai ver daqui a pouco. E elas respondem em regra de forma objetiva pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros. E isso é importante. Agentes agindo nesta qualidade, ou seja, o agente deve estar no exercício da função, ou agir como se estivesse, para que o Estado seja responsabilizado. Caso contrário, o Estado não será responsabilizado. Tá? Imagina o seguinte, o agente está de folga, final de semana, na casa dele, pratica determinada atividade particular e causa danos ao vizinho. O Estado será responsabilizado? Não, porque ele não está no exercício da função e nem atua como se estivesse. Tá? Cuidado com essa parte do atua como se estivesse, com a condição dos policiais.
o policial pode não estar efetivamente no exercício da função, mas age como se estivesse. E aí o Estado será responsabilizado, se ele causa danos a terceiros nesta atuação. Tá? Imagina a seguinte situação: policial, final de semana, está de folga, está lá com a família numa praça, e ele percebe que a padaria da esquina está sendo assaltada. Aí esse policial, que se encontrava armado, vai na direção da padaria e procura de alguma forma ajudar os particulares que lá estão. Mas nessa atuação ele acaba causando danos a esses particulares. O Estado será responsabilizado? Sim, em princípio sim, porque esse policial ele age como se estivesse no exercício da função. Ele age como um representante do poder público. Ele age visando o interesse público. E aí o Estado responderá por eventuais danos que esse agente venha a causar a terceiros. Isso também não quer dizer que o Estado sempre será responsabilizado pelos atos que seus policiais causem a terceiros fora do exercício de sua função. Tudo vai depender se o policial agiu visando o interesse público ou não. Tá? Se o policial age visando o interesse particular fora do exercício da função, o Estado não será responsabilizado. Mas se ele age visando o interesse público, o interesse coletivo, com a pretensão de exercer suas funções, aí o Estado será responsabilizado. Ok? E o Estado responderá, em regra, de forma objetiva. Essas pessoas jurídicas, né, quando eu falo Estado em sentido amplo, tá? Essas pessoas jurídicas responderão, em regra, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Terceiros. Esses terceiros, gente, atualmente são considerados usuários ou não do serviço público. Tá? Então, sejam eles usuários ou não do serviço público, o Estado será responsabilizado. Tá legal? Tranquilos? E aí, a administração sendo condenada, move ação regressiva contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Como nós já comentamos aqui, o servidor responde de forma subjetiva pelos danos, né, causados a terceiros ou prejuízo ao erário. Tá? Então a administração deve demonstrar dolo ou culpa do servidor. Tá legal? Na propositura da ação regressiva. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Bom, falamos que, em regra, aquelas pessoas jurídicas respondem de forma objetiva. Mas também há hipótese de responsabilidade subjetiva, como ocorre nos seguintes casos. Primeiro, danos causados por eventos da natureza. A responsabilidade é subjetiva. Pera, então quer dizer que o meu carro está na rua, está chovendo, a árvore cai em cima do meu carro. A responsabilidade estatal é subjetiva? O Estado vai me indenizar? Vamos com calma. Eu não disse que o Estado vai indenizar. Eu disse que a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, se você conseguir comprovar dolo ou culpa do Estado, você será indenizado. Caso contrário, não. Então imagina o seguinte, está chovendo, seu carro está na rua, começa a ventar muito forte, a árvore quebra e cai em cima do seu carro. E aí é constatado que a árvore estava completamente oca, comprometida, cheia de cupim, podre por dentro. A copa estava enorme, precisava de poda, a administração não podou. A administração já tinha ciência dessa situação, porque vários moradores ali acabam apresentando o protocolo que fizeram a reclamação junto ao órgão competente do estado precário em que se encontrava aquela árvore, e a administração nada fez, a administração ficou inerte. Então você, nesse caso, consegue demonstrar dolo ou culpa do Estado? Sim, será indenizado. Agora, na mesma situação, começa a chover, teu carro está na rua, cai um raio na árvore, a árvore parte ao meio e cai em cima do seu carro. A árvore estava podre? Não. Tinha cupim? Não. Estava oca? Não. Estava comprometida? Não. E por incrível que pareça, estava podada a árvore. Putz, olha o azar que você deu, meu. Você conseguiu achar uma árvore em bom estado em São Paulo, uma árvore podada. Nesse caso,
O Estado será responsabilizado? Não, porque você não vai conseguir demonstrar dolo ou culpa do Estado. Tá legal? Beleza. Uma outra situação de responsabilidade estatal subjetiva é os danos causados por atos predatórios de terceiros, que são atos de vandalismo causados normalmente por multidões, né? Danos causados por uma loja privada decorrente de manifestações. Seria esse caso? Seria esse caso. Se você conseguir demonstrar que o Estado foi omisso, que o policiamento foi ineficiente, que o policiamento foi insuficiente, que o policiamento não agiu da forma como deveria ter agido para evitar que o resultado acontecesse. Se você conseguir comprovar isso, o Estado será responsabilizado e você será indenizado. Caso contrário, não. Tá? Perceba que, na prática, essas questõezinhas são um pouquinho complicadas, né? O que diz respeito à prova. Mas, teoricamente, para fim de questão de prova, é bem tranquilo. Você conseguiu demonstrar dolo ou culpa do Estado, você vai ser indenizado. Caso contrário, não. Tá bom? Beleza. Outra situação de responsabilidade estatal subjetiva. Só um detalhe, perceba o seguinte. Na primeira hipótese e na segunda hipótese que nós vimos, você tem uma omissão do poder público, mas são específicas, né? A primeira, dano causado por evento da natureza. E a segunda, dano causado por ato predatório de terceiro. Tá? A terceira fala em omissões do poder público em geral. Tá? Então são omissões do poder público em geral que causem danos a terceiros. O Estado responderá de forma subjetiva. Tá? Por exemplo, uma rua que está faltando uma tampa de lobo, teu carro passa por cima, quebra a roda, e aí você sofre um dano decorrente daquilo. Responsabilidade do Estado é subjetiva. Só que aí você tem que demonstrar dolo ou culpa, você tem que convencer o magistrado de que houve ali um dolo ou culpa do Estado. Veja, não me parece muito razoável que, por exemplo, de madrugada, bandidos tiram a tampa de lobo e levam embora para vender, e por uma infeliz coincidência, logo na sequência você passa ali e o teu carro cai naquela boca de lobo, a roda cai lá dentro, quebra e você sofre danos. Veja, é muito complicado você traçar aí um liame, né? Um tempo. Porque acaba de acontecer a coisa, a administração precisa de um tempo para tomar ciência daquela situação e adotar a medida adequada, né, para que não haja danos a terceiros. Tá? É plausível a gente imaginar que você vai ter um agente público responsável por cada boca de lobo? Não, né? Não, então perceba como é um pouco complicado. Mas de qualquer forma, olha como a situação muda. Roubam a tampa de lobo. Tá. Amanhece, o buraco ainda está lá. Roubam de madrugada. Amanheceu, o buraco ainda está lá. Dá meio-dia, o buraco ainda está lá. A administração não faz nada. Nem põe outra boca, nem põe cavalete, não faz nada. Pô, aí é claro que você demonstra uma omissão do poder público e por conta disso você também vai ter direito à indenização. Tá certo? Claro que as situações práticas, elas são muito complicadas e devem ser analisadas caso a caso, né? Eu não estou dizendo aqui que se o seu carro cai numa boca de bueiro durante a madrugada, o Estado não vai indenizar ou você não vai ter direito à indenização porque acabou de acontecer. Tá? Não é isso. Tem que se analisar caso a caso. Para fim de questão de prova, omissão do poder público, a responsabilidade é subjetiva. E também prevalece o entendimento que a responsabilidade é subjetiva e você teria que demonstrar dolo ou culpa. Porque há quem entenda que no caso de omissão a responsabilidade é objetiva. Como faz o professor Eli Lopes Meirelles, a professora Odete Medawar, entendem que no caso de danos causados por omissões do poder público, a responsabilidade é objetiva. Mas prevalece o entendimento que é subjetivo. Tá legal? Beleza. E uma outra hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado é quando houver culpa concorrente. Tá? Culpa do particular e também do Estado.
Então, há uma parcela de culpa do particular e há uma parcela de culpa do Estado. Nesse caso, o Estado responde nos limites de sua culpabilidade, que será definido em juízo, e de forma subjetiva. Ou seja, o particular vai ter que demonstrar dolo ou culpa do Estado. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, a regra é que a responsabilidade é objetiva, mas também existem hipóteses de responsabilidade subjetiva. Tá? Pessoal, olha só. Sendo a responsabilidade objetiva, e isso equivale à chamada teoria do risco administrativo, o particular, para ser indenizado, ele tem que demonstrar o quê? Aí ele tem que demonstrar o dano sofrido e também o nexo causal. Tem que demonstrar o dano sofrido e o nexo causal, certo? Sendo a responsabilidade subjetiva, que equivale à chamada teoria da culpa administrativa, teoria da culpa administrativa, vou tirar aqui também. Pronto. Responsabilidade subjetiva equivale à teoria da culpa administrativa. O particular vai ter que demonstrar o dano sofrido, o nexo causal e também o dolo ou culpa. O dolo ou culpa, isso que diferencia a responsabilidade subjetiva da objetiva, tá? Perceba que aqui os dois primeiros elementos são iguais, né? O que muda é o dolo ou culpa. Só que aqui eu estou falando de dolo ou culpa do Estado, né? Da pessoa jurídica, e não dolo ou culpa do agente. Mas espera, a pessoa jurídica é uma abstração, né? Como que eu vou demonstrar o dolo ou culpa de um órgão, de uma pessoa jurídica? Aí a doutrina explica o seguinte, que nesse caso, você vai demonstrar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. E por isso recebe o nome de culpa anônima, porque você não está demonstrando o dolo ou culpa de alguém especificamente. Você está demonstrando o dolo ou culpa de uma maneira genérica, tá? Então você vai demonstrar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, tá? Culpa anônima. Beleza? Gente, essas duas teorias, teoria do risco administrativo e a teoria da culpa administrativa, são aceitas no nosso ordenamento jurídico. A regra geral é que se aplica a teoria do risco administrativo, quando se fala em responsabilidade estatal, mas também há hipótese de responsabilidade subjetiva, portanto, teoria da culpa administrativa, também quando se fala em responsabilidade estatal. Seria a exceção, né? Há uma terceira teoria, chamada teoria do risco integral, tá? Prevalece o entendimento que a chamada teoria do risco integral não é aceita em nosso ordenamento jurídico, porque o Estado se converteria em um segurador universal, tá? Ou seja, o Estado ele assume, com a teoria do risco integral, a responsabilidade, inclusive no caso de culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do particular. Então o Estado vai indenizar praticamente em qualquer caso, por isso teoria do risco integral, tá? Prevalece o entendimento que essa teoria não é adotada no nosso ordenamento jurídico. Embora alguns autores sustentem que no caso de danos ambientais e danos nucleares e danos terroristas, devem ser aplicadas a teoria do risco integral. Tá? Mas o entendimento majoritário é que a teoria do risco integral não se aplica em nosso ordenamento jurídico e mesmo nesses casos se aplica a teoria do risco administrativo. Qual a diferença da teoria do risco administrativo para a teoria do risco integral? A diferença é que na teoria do risco administrativo, a administração pode se excluir, se eximir de indenizar, apresentando, por exemplo, que houve culpa exclusiva do particular. Ao passo que na teoria do risco integral, a administração não tem essa possibilidade. Ela não pode demonstrar a culpa do particular. Então imagina o seguinte,
uma ambulância de hospital público, quando fazia um atendimento, colide com um veículo particular que trafegava na contramão. Então a ambulância está lá, na dela, prestando o atendimento, e aí vem um veículo na contramão particular, em alta velocidade, que bate frontalmente com a ambulância. Bom, se fosse adotada a teoria do risco integral, o Estado indenizaria o proprietário desse veículo particular. Pera, mas mesmo o particular tendo culpa exclusiva? Sim. Por isso, teoria do risco integral. Sendo adotada a teoria do risco administrativo, que admite excludentes, a administração vai demonstrar que houve culpa exclusiva do particular e, portanto, não vai indenizá-lo. Pelo contrário, né, o particular é que vai ter que indenizar a administração pelos danos sofridos por ela. Tá bom? Em suma, a teoria do risco administrativo admite excludentes da responsabilidade estatal, ao passo que a teoria do risco integral não admite excludentes. Tá bom? O Estado vai ter que indenizar. Tá legal? Tranquilos? E não esqueça que o particular, quando sofre um dano decorrente de atuação estatal, aciona em juízo pleiteando indenização a pessoa jurídica. E esta move ação regressiva contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Tá? Então não há que se falar em responsabilidade solidária do agente público e da administração. Tá? Não há. Quem responde é a administração. Esse é o entendimento majoritário, é o entendimento que você tem que levar para a prova. Quem responde é a administração. E ela, sendo condenada, move ação regressiva contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa do agente. Tá? Esse é o entendimento do STF, do STJ e também o que se abstrai da Constituição Federal, do Código Civil e do Estatuto do Servidor. Então, é muita coisa para ir contra, né? Portanto, esse entendimento é o que você deve levar para a prova. Tá legal? Beleza. Então eu encerro aqui. Muito obrigado pela atenção. Sucesso nos concursos. Aí aparecem os meus contatos para você. E até o nosso próximo encontro. Tá legal? Tchau, tchau, gente. Até mais.